essa é uma marca do governo Bolsonaro que vai perdurar, e quando a gente for contar a história do que foi esse governo, a gente vai falar disso, né? Dessa tentativa de estabelecimento de uma guerra religiosa, de uma verdadeira guerra religiosa no Brasil. É a volta da normalidade aí, né? O quadro Orixás, né? Aquele lá de autoria da Djanira da Mota Silva, artista plástica brasileira, que morreu em 1979, que foi retirado do Palácio do Planalto, porque traz ali entidades espirituais, né, religiosas, de origem africana, de origem negra. Esse quadro que foi retirado do Palácio do Planalto por ordem da Michele Bolsonaro, veja só se tem cabimento uma coisa dessa. Essa mulher absolutamente desqualificada, despreparada para qualquer coisa que seja, né, que vomita o tempo todo ali um fundamentalismo religioso descabido e anacrônico, mofado, ela retirou esse quadro da Djanira da Mota e Silva, né, esse quadro foi retirado do Palácio do Planalto e inclusive chegou a ser danificado. E agora houve a determinação para que o quadro voltasse para lá. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, Ana? Esse lance desse fundamentalismo neopentecostal acentuado, né, extravasado, rasgado da Michele Bolsonaro, que chegou ao ponto de mudar ali a mise-en-scène do palácio que é a sede da chefia do Estado brasileiro. Ela mexeu até nisso, porque ela não ia ter ali orixás africanos, né? Isso não ia ter. Ela se ajoelha no Congresso Nacional, ela se ajoelha no gramado da Alvorada para fazer oração, clamando aos céus, falando em línguas imaginárias, mas o quadro dos orixás da Djanira da Mota Silva não podia ficar lá, né? Ele teve que ser retirado. Isso. Não só quadros, como livros, outros objetos também de arte foram retirados, e a gente não sabe como foram tratados, né? Como foram acomodados, porque isso tudo é patrimônio público, né? Isso não é patrimônio privado, não é de quem está... a gente sabe que o Palácio da Alvorada, tudo é patrimônio público, que tudo que está ali dentro pertence ao povo brasileiro. E, obviamente, cada gestão, cada presidente, cada casal aí presidencial pode fazer as suas opções ali internas, uma coisa ou outra, mas deveria seguir um extremo respeito por tudo que está ali guardado e por tudo que ali está representado, inclusive da diversidade do Brasil, que felizmente foi muito bem expressa na posse, assim que o presidente Lula subiu ali a rampa do Palácio do Planalto, inclusive virou referência para o mundo inteiro, né, essa expressão da diversidade, mas o que a gente tem de notícia é isso, de que livros, objetos de arte, em geral, quadros como esse, tão expressivos da nossa religiosidade brasileira, do sincretismo religioso brasileiro, inclusive, dizem que também retiraram objetos católicos. Essa é uma marca do governo Bolsonaro que vai perdurar, e quando a gente for contar a história do que foi esse governo, a gente vai falar disso, né, dessa tentativa de estabelecimento de uma guerra religiosa, de uma verdadeira guerra religiosa no Brasil. Isso esteve presente durante o período da eleição, durante a campanha, e durante todo o período do governo Bolsonaro. Essa tentativa de associar, inclusive, decisões políticas a questões religiosas, como em outras esferas. Por exemplo, lembra que no começo do mandato eles falaram que ia mudar a Embaixada do Brasil lá em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, fazendo essa mistura como uma tentativa, porque isso faz parte da narrativa deles de manutenção da sua base de apoio, né? A sua ascensão ao poder e o seu estabelecimento, inclusive a sua permanência no poder, também foi muito sustentado com base nesse discurso religioso, nesse discurso de uma guerra religiosa, de que há um bem, há um mal, e isso foi associado, como a gente falou ontem, né? Já havia uma demonização do PT, do Lula, da Dilma. Eles associaram oportunamente essas narrativas, e isso é uma expressão. A gente tem outra área que a gente vai falar aqui hoje com a doutora Eugênia, que é a área dos direitos humanos, que também me é muito cara, viu, Henrique? Que a gente teve notícias ao longo do governo, desaparecimento de documentos, desaparecimento de vídeos. Deixa eu falar aqui quando a Eugênia chegar, mas desaparecimento, às vezes, até de material, risco de desaparecimento de material genético que serve para encontrar os familiares de mortos
que associar os familiares de mortos e desaparecidos, caso eles sejam encontrados. Ou seja, eu acho que a transição já nos entregou um relatório muito chocante de tudo que esse governo fez, desfez, e acho que a gente vai descobrir muita coisa quando forem abertos aí esses porões aí por onde eles jogaram, né, esses quadros, jogaram esses objetos, queimaram documentos, a gente não sabe. Ou seja, foi realmente um governo de traços fascistas. Isso é fascismo, né? Isso é traço de fascismo completamente, não há dúvida disso.